Capítulo 6. Josué e Zacarias. Nessa condição de próximos do círculo apostólico, encontrava-se, além de Zacarias, um grupo aproximado de 70 outros seguidores que, dentro do idealismo do espírito de renovação que havia descido à Terra naquele período tão importante da humanidade, havia aceitado a tarefa de engrossar as fileiras dos devotados servidores, que se sacrificariam até o mais profundo de si próprios para darem testemunho de sua efetiva transformação e, ao mesmo tempo, fecundarem o terreno árido com o seu devotamento. Josué era outro desses empenhados seguidores do Divino Amigo, que, como Zacarias, se agregara ao grupo. E, pelas mostras de empenho e dedicação, conseguira granjear a simpatia de todos. Naturalmente, tais pessoas traziam consigo as limitações culturais de sua época, os preconceitos aprendidos pela convivência com homens rudes e ignorantes de seu tempo. Todavia, ao se aproximarem da verdade espiritual que Jesus representava, como que um banho luminoso lhes retirava a parte mais grossa de tais entulhos íntimos, deixando brotar na alma a fonte do celeste compromisso assumido antes da reencarnação ainda no mundo invisível. Chegado o momento, apesar das próprias tendências e desejos, a força do contato com o verbo amoroso desatava o lacre interno que deixava ressurgir o sentido efetivo da sua existência. E assim, todos os que sentiam esse chamamento em geral eram os que sabiam em seu inconsciente ter chegado a hora da jornada luminosa ter o seu início. E na sua maior parte, quem sentia essa energia poderosa que a consciência identificava como o foco sublime que os convocava, deixava-se levar pela maravilha daquela tarefa, e dentro do dever e da alegria de estar cumprindo com o compromisso assumido, entregava-se de corpo e alma ao sublime aprendizado que Jesus propiciava. Entre Zacarias e Josué formou-se um laço de amizade muito grande, pois ambos eram provenientes da mesma região, e apesar de Zacarias apresentar-se fisicamente mais idoso, Josué compartilhava com ele a mesma jovialidade de espírito e a alegria venturosa de estarem fazendo o que a alma lhes apontava como o correto. Você viu Zacarias hoje, quando a mulher enferma procurou o mestre e não tinha forças sequer para gritar-lhe o nome no meio do povo? Pobre criatura, deveria estar tão fraca que corria o risco de ser massacrada pelos outros, respondeu Zacarias. É mesmo, meu amigo. Eu, de longe, sobre um pequeno aclive de terreno, estava observando a passagem do Senhor e aquela criatura me chamou a atenção. Parece que uma força invisível me fazia observar-lhe a angústia e a dificuldade em caminhar desesperadamente até onde Jesus ia passar. Tentei ir ao seu encontro, mas era impossível atravessar a multidão afoita. E eu, Josué, estava no meio dessa confusão, tentando ficar o mais perto possível do mestre para impedir que ele acabasse sufocado. Mas o mais interessante, Zacarias, é que a pobre criatura ia ficando para trás e ninguém se incomodava com ela, já que não tinha condições de seguir o passe dos outros mais fortes. Sua voz mal lhe saía da garganta, seus braços finos e trêmulos se esticavam como a suplicar ajuda a nenhum dos homens e mulheres que passavam. Interrompeu sua marcha atrás do mestre para auxiliar essa coitada. De onde eu estava, podia ver suas lágrimas de desespero escorrendo pelas faces enrugadas, que brilhavam à claridade do dia, sem que isso comovesse quaisquer dos passantes. A pobre era uma súplica viva que passava desapercebida no meio dos outros mais fortes e mais capazes que, curiosos, maliciosos, oportunistas ou enfermos, seguiam Jesus em busca de seus favores. Mas você, Josué, não teve como ajudar essa mulher? Perguntou o amigo que ouvia com atenção o relato do mais jovem. Talvez se você gritasse para alguém ajudar a mulher. E você pensa que eu não o fiz? Esgoelei até ficar rouco, mas quem me escutou no meio daquele alvoroço? Todos falavam, gritavam o nome de Jesus, contavam o seu caso, o seu problema.
Pediam ajuda em altos brados. Simão tentava proteger Jesus e os outros escolhidos do Mestre se acotovelavam à sua volta, como se quisessem guardar a joia rara para que ninguém lhe assabarcasse ou se apossasse de sua beleza. Jesus mesmo não se importava tanto com o tumulto e parecia se deixar levar pelos amigos nossos sem protestar, mas também sem desejar afastar-se da multidão. Foi aí que o mais interessante aconteceu. O que foi, Josué? Você está me deixando curioso com essa conversa. Sabe, Zacarias, eu acho que Jesus me escutou, disse Josué meio tímido diante da curiosidade com que o amigo fitava. A sua gritaria que mais ninguém ouviu, você acha que Jesus escutou? Perguntou Zacarias sem entender. Não, Zacarias, a gritaria não, pois ele já tinha passado e estava envolvido pelo tumulto. Então, o que é que ele escutou? Bem, olhe, o que eu vou falar não é para você pensar que eu estou desejando me tornar importante, mas foi uma coisa tão interessante que estou lhe contando para que você observe e tente fazer como eu fiz para ver se vai dar certo. Bem, eu estava com o coração muito entristecido com a desgraça daquela pobre velhinha desesperada e esquecida. Mas me lembrara que ouvira Jesus dizer que Deus escuta todas as nossas preces ditas com o coração. Você sabe, desde os velhos tempos, as nossas orações sempre foram feitas na sinagoga e diante dos sacerdotes frios e indiferentes, apenas preocupados com os rituais e cerimônias. Por isso, nunca tinha imaginado até que ponto Jesus estava querendo chegar quando nos ensinou a conversar com Deus como se Ele fosse nosso Pai querido. Nessa hora, pela primeira vez, lembrei-me dos ensinamentos do Mestre e, como ainda não havia guardado de cabeça a oração que ele nos havia ensinado, levei meu pensamento ao nosso Pai e comecei a falar-lhe mentalmente da desgraça daquela velhinha. E o tumulto ia seguindo seu trajeto e eu conversava com Deus pedindo ajuda para aquela mulher incapacitada de seguir em busca de sua esperança. Ao mesmo tempo em que me dirigia a Deus falando dela, meus pensamentos falavam na direção de Jesus e eu me lembro de dizer: Mestre, uma velhinha aqui perdida e enfermo não teve condições de chegar até você, e eu mesmo não pude chegar até onde ela está. O Senhor, que é tão generoso, peça por ela ao nosso Pai, a fim de que ela melhore, porque eu sou muito miserável para que Deus me escute, mas meu coração pede que eu faça alguma coisa. Era mais ou menos isso que eu me lembro de estar dizendo. E aí, Josué, o que aconteceu? Bem, meu amigo, alguma coisa aconteceu e eu não sei explicar por quais mecanismos se deu. Enquanto eu pedia, escutava o tumulto ir adiante, levando Jesus no seu rumo incerto ao destino que o aguardava. Todavia, depois de alguns minutos, passei a escutar que a confusão estava voltando e o barulho aumentava em meus ouvidos. Sim, eu me lembro que Jesus parou e resolveu regressar para espanto dos próprios amigos que estavam à sua volta, que lhe diziam que o caminho era para a frente, disse Zacarias. E eu que continuava sobre o morrinho, durante meus pensamentos, pude observar que Jesus voltava e se encaminhava diretamente para o lugar onde a velhinha estava. Não acreditava no que estava vendo. Era muita coincidência e para mim não sabia se aquilo era fruto de minhas preces. Será que já era a resposta de Deus ao meu pedido? Será que Jesus escutava meus pensamentos? Eu não sei e ainda estou pensando nisso tudo. No entanto, o certo é que ele voltou-se para a mulher, que agora, ajoelhada aos seus pés, não sei se por fraqueza ou por emoção, chorava ainda mais. Jesus colocou a sua destra sobre seu cabelo sujo e despenteado, ergueu os olhos para o céu e, como se estivesse falando com alguém invisível, parecia se deixar envolver por uma claridade diferente da luz do dia. Os que estavam ao seu lado no empurra-empurra ficaram estáticos e eram incapazes de pronunciar um simples monossílabo. As mesmas pessoas que viram a mulher aflita e passaram por ela sem nada fazer, agora cercavam-na como se ela lhes fosse uma parente querida. Não pude conter minha emoção diante daquela mulher aflita que Jesus atendia com um desvelo e verdadeiro amor.
As lágrimas chegavam-me aos olhos e caíam em minha roupa na gratidão a Deus por toda a ajuda que havia mandado àquela criatura desventurada. Depois de alguns minutos rápidos, durante os quais, acredito, Jesus desejava acalmar o povo com a oração que fazia por aquela mulher, tomado de um júbilo especial, o mestre abaixou-se e, com muito cuidado, levantou a velhinha do solo poeirento. A pobre desvalida não sabia como reverenciá-lo, mas suas palavras eram cheias de vida e bênçãos àquele a quem chamava de profeta. Suas vestes, seus cabelos, seus braços frágeis continuavam os mesmos, mas de seus olhos, apagados pelo tempo, brotaram nova chama de esperança, que a tornava uma outra pessoa aos que a haviam visto anteriormente. Eu me lembro dela, Josué, e para mim era apenas mais uma anciã que Jesus atendera e melhorara de suas dores antigas, falou Zacarias, referindo-se às inúmeras curas que o mestre já havia feito e que se tornavam quase uma rotina em suas caminhadas. Eu já estava feliz com a sua melhora e meu coração exultava de alegria pela alegria da velhinha que, pela força que passara a demonstrar, parecia ter rejuvenescido. Escutei sua voz pela primeira vez de onde eu estava e pude ouvir-lhe a promessa. Profeta, eu te prometo que desta bênção que recebi, muitos miseráveis como eu também se beneficiarão. De hoje em diante, enquanto eu tiver vida neste corpo velho, darei comida na porta de meu casebre a quem tiver fome, e direi a todos que faço por amor a ti, filho da bondade. Nem que for um pedaço de pão pobre, rogarei a Deus me conceda a possibilidade de ajudar para espalhar a bondade que recebi. Escutei Jesus abençoar-lhe o projeto de transformação interior e de serviço aos que sofriam com um sorriso de serenidade e despedir-se daquela criatura. Parou um pouco a narrativa para cobrar fôlego e controlar a emoção que o fazia chorar novamente ao simples efeito da lembrança de tais fatos. Zacarias também aguardava a continuidade do relato, igualmente emocionado com o gesto da anciã e a emoção do próprio amigo. Alguns segundos depois, secando as lágrimas do rosto que insistiam em cair, Josué continuou. Depois de despedir-se da velhinha, Zacarias, parece que o momento de magia se desfez e o povaréu voltou à condição anterior num aperta-empurra inconsciente e desesperado. Os apóstolos voltaram ao caminho e Jesus voltou a ser conduzido. Todavia, a emoção maior deste dia, que eu pensava ter sido o atendimento daquela nossa irmã Zacarias, estava para ocorrer daí a alguns instantes. O que foi de mais emocionante, Josué? Estava Zacarias hipnotizado pelo relato das belezas de Jesus que o amigo lhe fazia. Sabe, Zacarias, o mais emocionante para mim é que quando a multidão voltou ao rumo anterior, retomando o caminho, eles todos tiveram que passar por onde eu me encontrava, já que ficara estático e imobilizado pela emoção em cima do montinho que me colhera. E quando o mestre passou por onde eu estava, seus olhos faiscantes se encontraram com os meus, apagados e pobres. E não sei se de seus lábios ou de seu espírito, mas eu sei que ele me olhou e meus ouvidos escutaram a sua voz que me disse: Josué, obrigado por ter pedido por ela. Voltando a chorar enquanto falava desse momento, Josué continuou. Zacarias, ele me chamou pelo nome. Ele me agradeceu por ter me preocupado com aquela velhinha inútil e pobre. Mas como pode ter sido isso se ninguém mais sabia que eu havia feito uma oração e pedido a ele que atendesse a pobre da mulher esquecida? Perguntava como se falando sozinho o jovem Josué, que se achava indigno de ser notado, ainda que estivesse no meio dos 70 seguidores mais próximos. Que coisa linda, Josué, respondeu o amigo também emocionado. Jesus escutou seu chamamento porque partiu de um coração puro e cheio de compaixão. Coisa rara no meio das criaturas de hoje que querem sempre receber as bênçãos do alto, sem se erguerem a níveis mais elevados. Estou certo de que a sua oração chegou a Deus
e como seu filho amado estava tão próximo da irmã infeliz, o pai deixou que ele escutasse sua rogativa e atendesse sua súplica. Mas você acredita que nossas orações são escutadas assim tão rapidamente? Perguntou Josué, entre inocente e surpreendido pela compreensão generosa do amigo Zacarias. Sempre que oramos com confiança na sinceridade dos propósitos de ajudar quem sofre e na pureza de um coração bondoso como o seu, estou seguro de que a resposta não tarda a chegar. Foi por isso que Jesus fez questão de dizer-lhe que ele atendeu a mulher por causa do seu pedido. Se ele não lhe tivesse falado, você não saberia do poder que uma simples oração possui para mudar o trajeto das coisas. Mas eu nunca pensei que Deus escutasse a oração de um qualquer como eu, e que Jesus fosse se dirigir a mim chamando-me pelo meu nome. Admirou-se Josué com sinceridade. Afinal, Zacarias, são muitas pessoas que andam à sua volta. Imagine se dá para alguém guardar os nomes desse amontoado de pessoas que se esforçam para seguir seus passos. Nem sempre são os mesmos. Um dia falta um e vem outro, no outro dia as coisas se invertem. Eu mesmo nunca dirigi minha palavra a Jesus, nem fiquei por perto dele quando ensinava o povo. Ao contrário, me metia no meio dele para escutar como mais um que o admira e o ama com verdadeiro afeto e desprendimento. Nessas horas, ficava pensando nos meus pais e irmãos que, lá em nossa cidade, não compreenderam minhas necessidades de elevação, quando decidi deixá-los para ir ao encontro do Messias. Para você, Zacarias, a escolha não envolveu as pressões familiares, pois você era sozinho, abandonado pela mulher, sem filhos, com poucos amigos. Não quero com isso diminuir o seu mérito por deixar as coisas do mundo para seguir as pegadas de Jesus. Quero apenas ressaltar que, no meu caso, eu possuía o peso da família que me cobrava uma conduta de acordo com os costumes de nossos antepassados. Não estava livre para decidir por mim mesmo, pois a tradição nos impunha um dever de servir ao velho pai. Agora que estava na condição adulta e tinha mais forças físicas do que ele próprio. Meus irmãos, do mesmo modo, não aceitavam minhas escolhas interiores, porque faziam da religião apenas um artigo de exercício temporário e transitório, quando as coisas não iam bem, quando os negócios não se realizavam a contento, quando os ganhos diminuíam. Ainda assim, me deixei arrastar por essa força incoercível que me empurrava para o caminho do Messias, o que me custou a humilhação de ser deserdado, de perder os benefícios de qualquer recurso material, de ter sido banido do seio da família e de receber a maldição de meu pai. Incapaz de entender o conteúdo da mensagem do Mestre e perdoar ou compreender minhas próprias necessidades. Segui Josué contando sua história e de como se comportava. Quando estava no meio da multidão que escutava as prédicas do divino amigo, embevecida com as notícias do reino, da verdade e do amor. Sentado no meio do povo, escutava o mestre falando e pensava nas minhas próprias experiências de dor e sofrimento, entendendo que deixar uma família de sangue em troca da grande família dos desventurados da terra, muitos dos quais estavam ali ao meu lado, sentados sobre o solo seco, escutando as mensagens que eram o orvalho de Deus em nossas dores. É verdade, Josué, a mensagem do Mestre é como uma gota de água na secura de nossas gargantas. O que você menciona é a mais pura realidade, pois comigo aconteceu da mesma maneira. Eu carregava meu peito com a mágoa de minha mulher por ter me traído com um homem bem mais jovem, que sequer pude conhecer para ir tomar satisfação pessoalmente como sedutor de minha mulher. Depois de vários anos em que procurei dar-lhe o que de melhor me permitiam a saúde e o trabalho, Judite foi flagrada na situação deprimente e, apesar de não ter exercido o direito de tirar-lhe a vida como a lei me possibilitava, dei-lhe a liberdade para depois ver-me encarcerado nas grades do rancor, da mágoa.
Muitas vezes pensei ter agido mal e que deveria ter realizado o ato nefasto de tirar-lhe a vida para aliviar meu interior. Todavia, depois que encontrei Jesus, entendi as fraquezas de meus semelhantes, por encontrá-las em mim também. Entendi as necessidades da jovem Judite, sua ânsia por demonstrações afetivas que julgava serem necessárias para a felicidade, algo que um homem mais amadurecido como eu não lhe propiciava, fosse nas emoções fortes que seus desejos pleiteavam, fosse no simples gesto de carinho e atenção que nossas tradições mataram dentro de nós, por causa de uma conduta religiosa torpe e egoísta. Entendi que, como um faminto tem no estômago a poderosa alavanca que o empurra para o furto de comida, Judite possuía no íntimo a insatisfação que a forçava a buscar aquilo com que acreditava saciar-se. Não lhe valia mais meu afeto, minhas atenções e cuidados que eu achava serem grandes o suficiente para se considerarem normais, como os da maioria dos casais que conhecia. Iludida pelo jogo dos sentidos, Judite deu ouvidos às exigências da emoção, do mesmo modo que o faminto não se vê saciado por conselhos. Agiu para saciar sua carência. Agora, depois que conheci a grandeza da mensagem de Jesus, passei a entender seus motivos e, mais do que isso, passei a ver em mim mesmo coisas que eu achava naturais, mas que agora percebo terem sido equívocos de conduta que nossos costumes tratavam com normalidade, mas que, no fundo, eram escravização daquelas que acreditamos ser inferiores aos homens. Josué ouvia com carinho os desabafos do amigo Zacarias, que por primeira vez descia aos detalhes de sua tragédia pessoal e de seu passado pouco conhecido. Sim, meu amigo querido, tratamos as mulheres com desprezo por causa de um maldito pecado original que as tradições religiosas dizem termos cometido por causa delas nos tempos do velho Adão. Mas como lhes deixar o peso de terem fracassado nas tentações do fruto proibido, nas belezas do jardim do Éden, sem assumirmos nossa culpa nisso também? Porque Eva é culpada por um escorregão e os homens se dão o direito de seguirem escorregando por todos os séculos que vieram depois e nunca se julgam culpados? Quantas quedas os homens cometeram, a quantas tentações se entregaram desde então? Quantas mulheres alheias seduziram? Quantos filhos engendraram nos ventres inexperientes, envolvidos por suas teias de promessas e benesses jamais cumpridas? Porque a pobre Eva deve merecer o ódio ancestral sem que os homens se dignem conduzir-se por caminhos retos? Será que Eva era o mal exclusivo e o homem o ingênuo companheiro, bonzinho, generoso e enganado cruelmente? Ou será que trazia também o ponto fraco das fragilidades morais que o fizeram aceitar o convite da mulher iludida pelas promessas da serpente? Se fosse melhor do que ela, ter-lhe-ia esclarecido o equívoco e impedido que ela caísse no mal. Se o homem fosse melhor do que a companheira no paraíso, ao invés de ter-lhe seguido os passos claudicantes e aceitado a proposição, trataria de tirar-lhe da ideia o sentido da traição e a educaria para transformá-la para melhor. Todavia, não foi isso que ele fez. Não se sabe se encantado pela proibição do fruto ou pelas curvas sedutoras de Eva. O certo é que Adão se demonstrou tão despreparado e censurável quanto a mulher. E o que é mais grave, ninguém fala, é o seguinte: Eva foi seduzida pela serpente, que na tradição religiosa seria a corporificação do mal, astuto, experiente nos processos de aliciamento, perigoso inimigo que sabe como conquistar a confiança dos que o escutam. Eva, por mais experiente que fosse, estava diante de um oponente de peso e com conhecimento de sua tarefa de criar ilusões. Todavia, Adão não passara por este teste difícil.
Adão foi envolvido pelas argumentações de Eva, a ingênua criatura que compartilhava com ele das alegrias do paraíso. Assim, podemos perguntar a nós mesmos quem é mais culpado pelo erro: a criança que cai nas tentações e armadilhas que a astúcia produziu em seu caminho, como ocorreu com Eva, ou o adulto que se tem em conta de sábio, experiente, sério, como pensamos de nós mesmos, herdeiros de Adão, mas que acaba convencido pela palavra de uma criança e vai com ela em vez de retirá-la do erro? Assim, Josué, nossa conduta para com as necessidades das nossas irmãs está muito distante da correção e, em face de nossa promiscuidade, tida como um quase direito da masculinidade, temos induzido as mulheres aos círculos mais degradantes, para logo depois culpá-las pelo pecado original com direito ao apedrejamento. Produzimos a fome em seus corações, oferecemos comida para que satisfaçam suas necessidades e permaneçam sob nosso controle, e depois que nos saciamos, as acusamos de glutonas, de pervertidas, de mulheres de má vida. E o que dizer dos homens que as buscam para satisfazer seus apetites mais torpes? Não os mantém a indústria da torpeza com os recursos que possuem? Por que não se satisfazem com a elevação de seu caráter na troca de afeto com as companheiras que escolheram para seus destinos? Por que buscam as aventuras clandestinas para apimentarem suas sensações? Onde esse Adão virtuoso, pobre vítima de uma Eva tentadora? Não é o que nossa civilização tem visto por aí. Os Adãos de hoje parecem mais a serpente da fábula, e as Evas atuais parecem mais escravas sem escolha, sem vontade, sem direito, vivendo das migalhas e misérias que os homens lhe endereçam. E digo tudo isso depois de muito refletir sobre minha própria conduta nos idos de minha juventude, e depois com a construção frustrada de meu lar. Não levanto tais críticas contra os outros. Faço-as contra mim mesmo, que hoje percebo o peso injusto que colocamos nos ombros das nossas mulheres, ao mesmo tempo em que tudo permitimos na falsa moralidade que criamos, com base nas histórias lendárias de nosso povo. Se tivesse escutado mais as necessidades de Judite, se a tivesse tratado com verdadeiro carinho, esse carinho que estamos aprendendo a dedicar a velhinhas desconhecidas, crianças desamparadas, anciãos desvalidos e que nos são desconhecidos da alma nesta jornada. Talvez a companheira não se tivesse deixado levar pela ânsia de seus sentidos, porque estou seguro que na queda de Judite, como na queda de qualquer mulher, existe sempre um ou mais homens que merecem ser responsabilizados também. Não foi somente o jovem que lhe ofereceu as emoções da novidade, entremeadas por palavras de doçura e elogio tão ao gosto dos corações carentes. Eu também assumo a responsabilidade por sua queda, pelas condutas indiferentes que tive para com seus anseios de carinho, por não lhe ter falado mais sobre as belezas de suas virtudes, por não ter sido mais generoso com suas pequenas necessidades e caprichos, por não lhe ter concedido aquilo que nós estamos aprendendo a conceder aos que nos rodeiam, graças aos exemplos de Jesus: compreensão, compaixão, companheirismo. Não que Judite não tenha falhado ao fazer o que fez. Creio que todo tipo de traição é queda que precisará ser retificada de um modo ou de outro. Todavia aprendi a ver a culpa dos homens também. O jovem com quem desertou aproveitou-se da carência para preenchê-la com sua maneira de ser. E eu produzi a carência em seu coração quando poderia ter feito diferente. Tanto ela quanto eu temos culpas a expiar. Zacarias não conseguia mais falar diante de tão pesadas lágrimas que desciam de sua face, por reconhecer a própria responsabilidade na queda de sua esposa. E Josué, tocado de compaixão por aquele irmão envelhecido pelas dores do coração,
afagou-lhe a cabeça num gesto fraterno e se lembrou de Jesus numa oração pelo amigo Zacarias. Afinal, daquele dia em diante, Josué sabia que o mestre o escutava nas preces em que seu coração sincero pedia ajuda pelos que sofriam.